Louvado seja o teu santo nome, né? Glória a Deus. Antes de eu louvar, vou deixar aqui um versículo que se encontra em Isaías 43, o primeiro e o 5. O primeiro diz: Mas agora sim, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei pelo teu nome e tu és meu. E o 5: Não temas, pois porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente e te ajudarei desde o ocidente. Então Deus, Ele tem cuidado, né? Ele tem cuidado de mim e de você. Só bastamos a gente crer e buscar ao Senhor Jesus Cristo, né? Igual a irmã Patrícia estava falando, veio de tão longe, lá das Campinas, né? Trazendo a sua filha. E muitos que estão perto não querem vir. A gente tem chamado as pessoas para vir para a casa do Senhor, né? Mas as pessoas, ela prefere estar em casa, descansando, né? Porque essas pessoas, elas estão cegas, né? E a gente estamos aqui, e quando a gente estamos aqui buscando ao Senhor, o Senhor tem cuidado, Ele tem cuidado de mim e de você, né? Então Deus diz: vai e pregue a minha palavra, pois domingo, minha prima que está afastada do evangelho, domingo passado, esse não, dia da mãe e o outro, eu tive até falando aqui na quarta-feira, que eu tinha falado para ela do Senhor, eu tinha falado para ela quem eu era e o que o Senhor fez na minha vida. E eu comecei a contar meu testemunho para ela. E para a glória de Deus, irmão, ela disse: prima, eu dei um primeiro passo, eu fui à igreja. Eu disse: glória a Deus. Não é do dia para a noite, não é. É cada dia a nossa busca, é cada dia, né? E eu disse: continue, persevere. O inimigo, ele vai se levantar de todas as formas para você não ir. Mas não olhe para um lado nem para o outro. Olhe para o Senhor Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida e a salvação. E ela disse que o inimigo se levantou contra o casamento dela e foi coisa feia. Eu disse: mas não deixe de ir buscar o Senhor, porque o inimigo, ele se levanta, mas ele se levanta para cair. E bastamos a gente crer e buscar o Senhor, a face dele, e se alimentar da palavra do Senhor na casa do Senhor, porque essa casa é a casa de oração, irmão. E eu tenho recebido muitas bênçãos. Terça-feira, minha mãe viajou para Caruaru e chegou de 3 horas da manhã. E eu acordei e acordei não fiquei esperando ela. Quando ela chegou 3 horas da manhã, fui comer um biscoito de chocolate, comi uns 4 biscoitos. Irmão, me deu uma dor tão grande na minha barriga. Eu passei terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não, 5 dias, né? E tomava meprazol e a dor. E eu não orei por mim, não orei. E tomando remédio. E fui ao banheiro. Eu disse: Senhor, meu Deus, estou tomando esse remédio e não está fazendo efeito. Comecei a orar. Comecei a clamar: Senhor, cuida de mim. Senhor, como aquela mulher do fluxo de sangue, ela tocou, mesmo na tua orla, Senhor, hoje eu quero tocar. E coloquei a mão na minha barriga, no meu estômago. Estava inchada minha barriga. E eu comecei a clamar ao Senhor: Senhor, chega aqui, Senhor, na minha vida. Me cura, Senhor, não me deixa ir para aquela roupa. Não que eu sou melhor do que ninguém, mas me cura, Senhor. E fiz um voto com o Senhor, então eu vou ter que cumprir esse voto. Eu disse: não é nada em troca, Senhor, mas me cura. Se o Senhor me curar, eu vou dar um culto de ação de graça. Porque já fazia 5 dias que eu não aguentava aquela dor. Era uma dor terrível na minha barriga. Nem a meu esposo eu contei. Eu não conseguia dormir. Eu olhava para ele e via ele dormir. E aquela dor ninguém da minha casa percebeu, mas eu estava doente. E quando eu clamei ao Senhor, Ele me ouviu. E para a glória
de Deus naquele domingo. Eu não vim nem o culto. Eu não vim o culto no domingo, porque eu não estava bem. Eu não estava me sentindo bem. E quando eu fiz aquele clamor em silêncio, ninguém nem ouvia a minha voz. Só o Senhor Jesus Cristo. E na mesma hora, aquela dor que eu estava sentindo, ela foi cessada. Porque eu clamei ao Senhor e disse: Senhor, cuida de mim, porque eu tenho meus filhos para cuidar. Cuida de mim, que eu tenho que ir à tua casa para te adorar, Senhor. E daí o Senhor fez, irmão. Esse Deus é o poder da oração. Muitas vezes não é ninguém.